Salve pessoal! Panini anunciou Spawn Origins Volume 2 na pré-venda prevista para maio, mas você não vai esperar até lá para saber o que é que tem dentro, porque eu já tenho essas edições aqui e eu vou comentar tudinho com vocês. Vem comigo! E mais rápido que você possa falar Malebolja 3 vezes, você já vai chegar chegando com o dedo no like, se inscrever no canal, caso não esteja inscrito, ativa lá o sino para receber as notificações de vídeos que nem esse que eu estou trazendo para vocês. E ajuda muito, meus amigos, se vocês compartilharem esse vídeo, tá? Conforme vão aparecendo os lançamentos e tudo mais também, eu vou deixando também os links para vocês adquirirem os quadrinhos na descrição. Então, por exemplo, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que já está disponível, né, na pré-venda também, lá na Amazon, o primeiro volume de Spawn Origins e o primeiro volume também de Spawn. Então, quer ajudar o canal? Adquira esses quadrinhos pelo nosso link lá. A casa agradece. E dando sequência, pessoal, as resenhas, né, mostrando aqui as edições mensais na época que o Spawn saiu pela Editora Abril, né, resgatando um pouquinho do passado dos lançamentos da Image aqui no Brasil. Chegamos no momento que eu já havia alertado lá no primeiro volume, quando nós comentamos as edições que vêm no primeiro volume de Spawn Origins, que é o bendito do volume 10, que até hoje não foi publicado no Brasil, tá? Mas a Panini prometeu, já garantiu que vai lançar aqui com a gente o volume 10. E desde já te convido a assistir um vídeo que eu fiz comentando exatamente o porquê que esse volume 10 não havia sido lançado ainda no Brasil, tá? Que foi na época quando quase que esse quadrinho também foi lançado por uma outra editora aqui no Brasil, numa campanha no Catarse, que infelizmente não obteve êxito. Então, eu vou deixar o link na descrição e tudo mais, os cards e tudo aí para vocês darem uma analisada. A Panini, pessoal, ela anunciou, né, que o segundo volume de Spawn Origins vai vir com as edições 8 até a edição 13. Né? Edição 13 essa que, na realidade, o que aconteceu? Como o volume 10 não foi lançado no Brasil, eles tiveram, na realidade, que pular uma edição e a edição 11 americana acabou virando a 10 brasileira e assim por diante. Tá? Mas esse segundo volume de Spawn Origins é um volume que eu considero muito especial. Ele tem uma coletânea de artistas que foram convidados pelo Todd McFarlane para ajudá-lo no roteiro, né, na composição do universo do Spawn, que é simplesmente invejável. Né? Eu acho que nenhum outro personagem teve uma sequência de bons roteiristas, assim, medalhões mesmo da nona arte, como o Spawn teve, assim, literalmente em sequência, tá? Uma edição atrás da outra. Mas eu estou me adiantando um pouco e eu vou começar pela edição número 8, que inclusive foi a selecionada pela Panini para ilustrar a capa, né, do Spawn Origins volume 2. E aqui, essa edição 8, a oitava, com a capa também, né, do McFarlane, fazendo... aqui é bem legal o que ele fala. McFarlane After Me, né? Porque essa capa aqui, ela é antológica, né? Ela foi criada pelo McFarlane na fase dele, né? Quando ele fazia o Homem-Aranha. Essa pose é antológica e é muito homenageada pelos demais artistas, em vários heróis, e muitos, inclusive, dos que passaram a desenhar o Homem-Aranha depois. E essa oitava edição, ela dá sequência à história quando o Spawn finalmente fez o seu acerto de contas com o assassino serial Billy Kincaid. Mostrando aqui, né, convidando, logo na edição 8, para mostrar um pouco do que é o inferno, né, do oitavo círculo, e apresentar também um pouquinho dos demais círculos do inferno, ele chamou ninguém mais, ninguém menos que o mago dos quadrinhos, Alan Moore. E como dando sequência de novo, né, e dando sequência novamente, né, aos artistas homenageados, aqui a edição foi dedicada a Don e Mad Thompson. E aqui, pessoal, vamos dar sequência ao que é que aconteceu com o Billy Kincaid no pós-morte dele, né? Ou seja, ele vai parar literalmente apesar da história escrever no paraíso, tudo está bem, obviamente a história ela não é
centrada no paraíso. Então vamos mostrar que a alma do Billy Kincaid literalmente caiu num local, num limbo inóspito, junto com outras almas que vão ser postas, né, cuja sobrevivência vão ser postas à prova, né, durante a história. E vamos ver aqui todo tipo de sortilégio, todos os tipos de demônios que a criatividade aqui e o lápis afiadíssimo de McFarlane é capaz. E o McFarlane aqui, junto com o Alan Moore, eles literalmente dão uma pequena explanação de como são esses círculos, de como funciona a hierarquia, né, do inferno, até o momento em que um dos irmãos flebíacos, vamos dizer assim, que são os demônios, né, que literalmente são meio que vigias dos Spalls quando eles vão à Terra, se revela para o Billy Kincaid e mostra para ele que ele foi uma também das almas selecionadas para ser um dos Spalls, mas não necessariamente um Spawn que vai ascender a Terra. E aqui ilustra bem aquilo que eu falei para vocês, né, de que o Alan Moore aqui, ele soube compor como ninguém um pouquinho das explicações de como funcionam, né, os círculos do inferno, a hierarquia, e mostra a fusão da alma do Billy Kincaid a um dos uniformes escravos, né, os parasitas neurais do inferno. E mostra a versão Billy Kincaid também como Spawn. E mostra que ele é um de muitos que Malebolgia utiliza como soldados dentro do oitavo círculo. Isso aqui, pessoal, vai ser melhor explorado na minissérie do Violador, que também teve a participação do Alan Moore, contando um pouquinho do Violador e dos flebíacos, né, dos irmãos do Violador também, dos demais demônios que coexistem com o Violador no oitavo círculo do inferno. Inclusive, pessoal, na Panini ela já está anunciando também a minissérie do Violador, que curiosamente ela vem com a edição 8 repetida, dando introdução à minissérie do Violador, o que nos leva para a edição 9, pessoal. A edição 9, com a participação de ninguém mais ninguém menos que Neil Gaiman, que aqui nos apresenta a personagem Angela. Essa edição dedicada a Harvey Kurtzman. E aqui ele apresenta na realidade não apenas a Angela, mas um pouquinho também da mitologia, né, do personagem, mostrando que já houveram no passado outros Spalls, né, que ascenderam à Terra, e um deles foi um que ficou muito famoso, né, também, que é o Spawn medieval. E nos é mostrado aqui um pouquinho do método, vamos dizer assim, de caça e tocaia que a Angela aplica, né, nas suas vítimas, né, que ela é uma especialista em caçar soldados do inferno. E aqui o Spawn medieval é um dos que está na mira dela. Corta também para o Spawn tendo um sonho que esse aqui, curiosamente, ao contrário dos demais sonhos do Spawn, que remetem ao passado dele, esse aqui ele meio que dá um tom premonitório, né? Já que ele mostra um pouquinho de relance algo que vai acontecer no volume 10. Então mostra também um pouquinho do Spawn conhecendo melhor os demais mendigos do beco, né, que convivem com ele, e ele conhecendo melhor também um mendigo muito especial, que é o Conde Nicolas Cagliostro. Esse cara ainda vai dar muito o que falar, né? Pois ele vai se revelar depois para os Spawn, saberemos mais detalhes mais lá na frente, que eu não vou entregar spoiler para vocês, mas ele é um cara que ele tem muito a agregar, vamos dizer assim, na mitologia também do Spawn. E cortamos aqui para a Angela, conhecendo aqui a sua nova chefa, né, do departamento, e pedindo para ela a licença para caçar o novo Spawn que ascendeu ao planeta Terra, que é o Al Simmons, né? Aqui também mostrando um pouquinho do Spawn conversando com o Conde e querendo saber como é que o Conde sabe tanto a respeito do Spawn, de como funcionam os poderes, quais os atalhos, qual a melhor forma de proceder e utilizar os poderes do Spawn, né? Tudo isso porque enquanto ele está interrogando, Angela se apresenta para o Spawn e não perde tempo logo não. Ela já vai logo para os finalmente e tenta logo dar cabo dele. Já que ela sabe que os Spawns
eles, inicialmente, quando eles ascendem à Terra, eles estão ainda desmemoriados e ainda não sabem utilizar os seus poderes. E é exatamente o que ela faz. Ela dá um ataque mortífero contra os Paul, onde resta praticamente apenas um uniforme simbionte e a capa dele. E ela acha que, assim como os demais Spouls, as demais caças fáceis, né? Ela já tinha dado cabo dele. Só que esse Spoul, tudo dá a entender, pessoal, na mitologia, que ele é um soldado diferenciado. Ele não tem poderes, apesar do poder dele ser limitado, ele tem um acesso talvez diferenciado a esse poder. Diferenciado ao ponto dele, inclusive, emergir da sua capa e puxar a Ângela para dentro de um meio que um microverso dentro da capa, né, de trevas. E ele faz isso com tamanha desenvoltura que causa até mesmo espanto e medo na Ângela e faz ela fugir. Só que o Spoul, ainda meio que, né, zonzo ainda do combate e tudo mais, quando a Ângela subiu, fugiu, ela deixou a lança dela. E o Spoul pega, toca na lança e aciona algum botão, algum mecanismo que faz com que ele seja teletransportado. Mas o grande fato, pessoal, é que no próximo volume seria justamente o volume que contaria com o apoio de Dave Sim nos roteiros e faria um crossover com o seu personagem muito famoso, né, nos Estados Unidos, que é o Cerebros. Já houve uma tentativa de publicação do Cerebros aqui no Brasil pela editora Futuro, uma campanha do Catarse, que inclusive eu até fiz o vídeo na época, fiquei bastante esperançoso de que o personagem vingasse aqui, até mesmo porque um item brinde que vinha na edição número 1 de Cerebros era justamente a edição 10 de Spawn. Só que não era a edição 10 de Spawn do McFarlane, era a edição 10 do Dave Sim. Que, pô, um breve resumo aqui, se vocês quiserem saber os maiores detalhes, procurem o vídeo que lá eu explico direitinho a treta do Dave Sim com o Todd McFarlane, como é que existem duas versões da mesma revista. Mas o grande fato é o seguinte, naquele momento da editora Futuro, a edição 10 do Spawn era a versão do Dave Sim. Diferentemente do volume 10, que vai chegar aqui através do volume 2 de Spawn Origins da Panini, pois o volume 10 é o volume do Todd McFarlane propriamente, né? Que vai compor, né, esse bendito desse volume. E que mostra para onde que o Spawn foi. E nessa história, ela tem muita coisa de crítica para a indústria, né, dos quadrinhos da época. Inclusive tem uma imagem bastante emblemática, que era até a capa da edição que a editora Futuro ia trazer pra gente, e que ilustra um pouquinho dos heróis presos numa masmorra, ou seja, dando a entender que eles, na verdade, eram presos pela própria indústria, né? E, por tabela, os seus criadores. Mas o grande fato é que vai existir agora, nesse novo volume, finalmente a edição 10 vai ser publicada no Brasil. E a personagem Ângela, depois ela foi melhor desenvolvida, tá? Na época ainda, quando o Neil Gaiman ainda era amigo do Todd McFarlane, ele também, né, chegou a lançar junto uma outra minissérie também que aprofundava um pouquinho mais na origem da Ângela e a correlação dela depois com o Spawn. E essa expansão desse universo, pessoal, inclusive chegou a dar origem a uma segunda revista, que era a Maldição do Spawn, e que tinha também histórias à parte, né, da Ângela, que continha inclusive até a origem da Ângela, tá, pessoal? Isso aqui eu tô mostrando para vocês porque talvez a Panini consiga, né, publicar, apesar de sabermos que hoje o Neil Gaiman ele está tratado com o McFarlane ao ponto, inclusive, de ter retirado a Ângela do universo do Spawn e ela faz parte hoje do universo da Marvel. E voltando à Vaca Fria, a edição 11 que virá, né, na compilação da Panini, aqui no Brasil ela era a edição 10. E o roteirista convidado era ninguém mais ninguém menos que Frank Miller, pessoal. E o artista homenageado aqui na edição era dedicado a Gil Kane. Pessoal, isso aqui é uma edição, vamos dizer assim, com uma história autocontida. Pois vai mostrar já o Spawn de volta, né, do encontro que ele teve com os Cérebros naquele limbo. E só para descobrir que agora o beco ele está sendo disputado, né, por uma guerra de gangues. A gangue dos nerds contra os Krikas. E vai mostrar o Spawn utilizando táticas de guerrilha para eliminar
essas duas gangues, né, justamente para tentar proteger as pessoas que estão sendo pegas no fogo cruzado, que são os moradores daquele beco, que convivem ali com o Spawn. Terminamos a edição com uma história que vai render aqui, pessoal, duas partes. Tá? Que, lembrando mais uma vez, tá, pessoal? Aqui é 11 e 12, mas aonde é 11 e 12, na edição da Panini vai ser a 12 e a 13. Que vai desenvolver melhor quem assassinou Al Simmons, né? Quem matou o Spawn. Tá, o artista homenageado aqui é dedicado a Sheldorf. Lembrando aqui, né, pessoal, até então, né, a história da Image é cercada de tretas, né? Amizades, inimizades e ex-amizades. Como eu bem disse para vocês, o Todd McFarlane fez alguns inimigos importantes na indústria, outros nem tanto. Os inimigos importantes eu cito o Neil Gaiman, que eu acabei de falar, né, Dave Sim, mas um dos ex-amigos, inclusive fundadores da Image, foi o Rob Liefeld, né? E o Rob Liefeld aqui, meus amigos, na época que eles eram amigos, o Rob Liefeld ele fez uma parceria aonde ele meio que emprestou um dos seus personagens do Capela para compor um pouquinho aqui da origem do nosso herói, do Spawn, né? O anti-herói, vamos dizer assim. E o herói é o Capela, que é integrante do grupo lançado pelo Rob Liefeld, que é o Youngblood. E aqui, o Capela, até esse momento, era o personagem que havia sido contratado pelo ex-chefe do Al Simmons, Jason Vinh, para matar o então, né, parceiro, né, de missões, que era o Al Simmons. Essa história ela vai ter sequência na edição 13, né, aqui 12, que eu tenho aqui para vocês, e que o artista homenageado aqui foi o George Pérez. E vai justamente mostrar aqui a caça, né, a tocaia do Spawn atrás do Capela. Lembrando que essa história aqui também ela teve desdobramentos também na saga, na revista mensal do Youngblood. E mostra aqui o Spawn, né, de tocaia no QG do Youngblood, só esperando o momento certo do Capela aparecer. E o momento que o Capela aparece é justamente no momento daqueles clássicos, né? Momentos a lá X-Men, que eles estão treinando, né, na sala de perigo e tudo. E o Spawn surge, boçal e soberano ali na sala, pro Capela e pros demais membros do Youngblood, só para ele fazer o teleporte e sumir de lá na posse do Capela, né? Para desespero aqui do Youngblood, do time. E nos é mostrado também aqui um pouquinho do desenrolar do fato do Jason Vinh estar também desconfiado de que o amigo do Spawn e atual marido, né, da Wanda, o Terry Fitzgerald, de que o Terry talvez saiba demais. Então o Jason Vinh literalmente começa a monitorar o Terry. E aqui, pessoal, damos sequência ao combate, né, do Capela com o Spawn. Durante a luta, obviamente o Spawn ele vai tentar fazer com que o Capela se lembre e se arrependa, né, em vão, da traição. Obviamente, só para se dar conta de que o Capela é literalmente um assassino totalmente sem escrúpulos, né? E durante a batalha, que é feroz, ela é brutal, ela é desleal, sabe? Ela é suja. O Spawn, obviamente, ele está em vantagem por ser muito mais poderoso que o Capela, mas o fato é o seguinte, que durante a luta, ele muda de ideia e decide que não vai mais matar o Capela, pois existe uma forma, vamos dizer assim, mais cruel e mais justa dele tentar deixar, né, todo mundo kit, que é justamente ele desfigurando o Capela e fazendo ele literalmente ficar que nem o seu próprio pesadelo. E terminamos a 13ª edição. Vale lembrar uma coisa, né? Voltando à situação das tretas e tudo mais. Todd McFarlane depois tretou feio com o Rob Liefeld ao ponto de ele sair da Image Comics, e ele teve que invariavelmente também retirar os personagens dele do universo compartilhado da Image Comics, né, que ele compartilhava com os demais fundadores. Tudo isso resultou no quê? Que mais lá adiante, passado do Spawn, teve que sofrer um retcon, já que ele não utilizaria mais o Capela nas origens, né, do Spawn. E a identidade do assassino do Spawn sofreu algumas alterações.
Que alterações são essas? Vamos ter que ver nos próximos volumes. Mas me digam aí, pessoal, vocês estão gostando, né, desse novo relançamento aí, da chegada, né, do Spawn aí, finalmente, com todas as suas obras sendo publicadas de forma cronológica bem bacana aí pela Panini? Deixe nos comentários aí se vocês já leram, gostam das histórias, dos convidados, qual foi a melhor história, né, que vocês mais gostaram. Inclusive, para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar bem aqui o vídeo contando a história da edição número 10, né, da treta dele com o Dave Sim. Bem aqui eu vou deixar um recap, né, uma recapitulação, mostrando o vídeo, né, com as 7 primeiras edições do volume 1. E como eu sei que vocês gostam de crossover, eu vou deixar bem aqui também o crossover do Spawn com o Batman. Tá bom? Espero sinceramente que vocês se divirtam, se cuidem e façam que nem eu. Se não estiver fazendo nada, valeu, GB.